Então, boa noite, né? Vamos para mais um vídeo do canal Marcionite. Esse vídeo, o nome do nosso vídeo é o batismo nas águas, o batismo das trevas dos arcontes. Esse tema aqui é muito caro para mim, né? Porque eu fui 15 anos pastor de uma igreja unicista. Antes eu pertencia a uma igreja da Trindade, né? E na Trindade eu acabei me batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas. E depois fui para uma igreja unicista, aonde a gente batizava em nome de Jesus, mas também nas águas, né? Então esse tema para mim é muito caro, porque vai fazer com que eu jogue no lixo esses 15 anos de pastorado, né? Mas quando vem a luz sobre a gente tem que falar que nem Paulo, né? Depois que eu recebi a revelação de Isocrestos, tudo que eu aprendi no judaísmo, eu considerei uma perca, considerei como esterco. E hoje, exatamente no dia de hoje, eu estou considerando tudo que eu aprendi no sistema evangélico, né? No sistema religioso, eu considero como uma perca, né? Como esterco. Infelizmente, eu tenho que falar que nem Paulo, né? E o batismo nas águas é uma ordenança, todo mundo diz que está na graça, né? Mas promove em si o batismo nas águas. Eu queria te mostrar para você, ao longo desse vídeo, que realmente esse batismo é o batismo do Velho Testamento, batismo dos arcontes. Todos nós sabemos que o Deus do Velho Testamento é o arconte-chefe, Demiurgo Jeová, e, né, que nos deu mais de 613 leis, né? E esse batismo nas águas, eu vou te provar que não vem do Pai das Luzes, do Deus incognoscível, o Pai de Isocrestos, mas sim vem justamente do Demiurgo Jeová. Então vamos lá, então. Primeiro momento, né, eu gostaria que vocês lessem, acompanhassem a leitura, né, aqui na tela. Diz assim, João, né, 1,31. Eu não o conhecia, mas foi para que ele fosse manifestado a Israel que eu vim batizar com água. João deu esse testemunho e viu o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não o conhecia, isso é importante. Mas aquele que me enviou a batizar com água tinha dito: aquele sobre quem vires descer e parar o Espírito, esse é o que batiza no Espírito Santo. E eu vi testemunho de que ele é o Filho de Deus. Vamos dar mais uma olhadinha num trecho de um vídeo aqui. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu acho bastante interessante esse vídeo, né? Que mostra visualmente, né, o suposto batismo de Jesus, né, nas águas por João Batista. Mas eu gostaria de ressaltar uma coisa bastante interessante. Não sei se vocês notaram, existem duas confirmações nesse batismo. Existe a confirmação visível da pomba e existe também uma confirmação auditível, a fala, né, supostamente do pai, dizendo: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então eu gostaria que vocês prestassem bem atenção e se lembrassem dessas duas confirmações. Possivelmente deveria ser irrefutáveis, né? Porque João Batista viu e houve a confirmação. Como ele dizia, eu não o conhecia, mas aquele que me mandou disse que me daria um sinal e realmente aconteceu. E esse sinal foi dado a João Batista, ok? André, Felipe,
Eis o Cordeiro de Deus. É a ele que devem seguir agora, não a mim. Então, prosseguindo, eu gostaria que vocês lessem São João 1,6. Apareceu um homem enviado por Deus, seu nome era João Batista. Bom, aqui todo mundo pensa de pronto, né, esse enviado por Deus, quem que seria? Qualquer pessoa que você pergunte, ela vai dizer que é o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né, que é o mesmo pai de Isocrestos. Aí que está a grande diferença desse vídeo. Descobrir quem é esse Deus que enviou João. Será que ele é o mesmo Deus que enviou a Jesus, a Isocrestos? Então vamos continuar. Então eu vou continuando, né? Existe uma passagem, ou seja, Crestos, né? Ele realmente sempre gostava de saber o que os homens pensavam sobre ele. O que eles diziam sobre ele? O que seria ele para os judeus? Então, justamente, ele pergunta aos seus discípulos. Notem, né? Nesse momento já deve estar até aqueles 2 discípulos enviados por João Batista para seguir a Jesus, para seguir a Crestos. Então, ele questionou seus discípulos, os discípulos disseram, uns dizem que tu és a encarnação de João Batista ou de algum outro profeta. Então, veja bem, o que os discípulos diziam, justamente o que a multidão dizia, não era nada do que João Batista disse. Porque ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Os discípulos reproduziram, replicaram isso? Não. Disseram que ele seria uma encarnação de João Batista ou até um dos seus profetas. Então isso aí prova que realmente isso aí que ele batizou e disse essas palavras é em verdade. Porque os 2 discípulos de João Batista que presenciaram isso também estavam lá. Poderiam dizer, não, João Batista disse que você é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas na realidade não é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então essa passagem do batismo nas águas, né, feito por João em Cristo, isso é uma camada católica enxertada nessa Bíblia. Né? Sim. Vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é João de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade, vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Então, nesse pequeno trecho que a gente acabou de ver aqui, desse filme, desse vídeo, ele é bastante interessante e aborda algumas coisas que realmente passa batido ou que o pessoal não sabe ou nunca parou para pensar, né? Mas a fala é o seguinte, que João Batista, dito por Isocrestos, dos nascidos de mulher, não há ninguém maior que João Batista. Interessantíssimo isso. Nós sabemos que Isocrestos, que Cristo é o maior que todos, são maior que o templo, maior que isso, maior que aquilo. Todos nós sabemos que ele é maior que qualquer coisa que a gente imagine, tanto no céu, né, como aqui na terra. Mas ele fala que dos nascidos de mulher não há ninguém maior que João Batista. A gente é ensinado que Jesus nasceu de Maria, né? Uns falam por José e outro pelo Espírito Santo, sem problema nenhum.
Mas o problema é nascido de mulher. Então, Crestos aqui está dizendo, dos nascidos de mulher não há ninguém maior que João Batista. Então aqui, de fato, ele está assumindo que ele não é nascido de mulher. E que João Batista, né, ele é o maior nascido aqui na Terra, né? Vamos dizer, em todos os tempos, ele é o maior nascido de mulher. Então, Cristo, supostamente, se ele tivesse realmente nascido de mulher, ele seria maior que João Batista. Mas aqui, justamente, ele está se excluindo do nascimento. Ok. Mas ele diz uma coisa interessante. O menor no reino dos céus, mas que é esse reino dos céus? É justamente a missão que ele veio pregar. Ele veio pregar o reino dos céus. Ele não veio pregar nem Torá, nem Taná, nem Velho Testamento. Ele veio pregar o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É como ele disse assim, as leis e os profetas só profetizaram, só vieram até João Batista. De agora em diante eu vos pregado o reino dos céus. Então é algo inédito, né? Algo que ninguém conhecia, o reino dos céus. Não é o céu da matéria, não é o céu do Jeová, dos anjos, dos arcontes, das potestades, dos poderes. O céu dos céus, né? É o céu da onde ele veio. Ele diz, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então o céu, esse reino, não é o reino da terra, não é nenhum reino prometido pelos profetas do Velho Testamento, mas é um reino acima disso. É uma nova mensagem, né? E ele diz, o menor no reino dos céus é maior que João Batista. Então, eu entendo dessa maneira, né? João Batista está excluído desse reino, né? Ele está excluído. Ele pode ser o maior nascido aqui na terra, mas se tiver qualquer pessoa que aceite isocrestos e vá para o reino dos céus, lá no céu, nesse reino, ele é maior que qualquer habitante aqui na terra. Então, justamente, Isocrestos, ele exclui João Batista desse reino, né? É isso que realmente eu entendo, né? És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm e os coxos andam. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Então, eu passei aqui dois trechos de dois pequenos vídeos, né? Para te mostrar que João Batista, né, supostamente, depois que batizou a Cristo, ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ordenou que 2 dos seus discípulos seguissem a Isocrestos. Ok, isso realmente não aconteceu. Isso é tudo uma camada católica que a gente vai provar, né? Aí o que acontece? Lá na frente, João Batista, vendo o ministério de Iso, que era totalmente diferente do Messias de Israel, porque o Messias de Israel ia implantar o judaísmo, né? Ia continuar com aquela premissa, né? Pagar o mal com o mal, né? Mas isso não. Ele começou a pregar no meio do povo, começou a pregar no meio de prostituta, ladrão, curar os enfermos, pregar o evangelho aos pobres. E isso foi ao ouvido de João Batista, né? E João Batista, ele titubeou. Ele começou a imaginar, esse daí não é o Messias, né? Aí ele mandou 2 dos seus discípulos seguir a Jesus e perguntar para ele se ele era o que
aquele esperado ou que se nós devíamos esperar outros. Agora vem a pergunta, o X do problema. Pô, mas João Batista não tinha as duas confirmações irrefutáveis? Auditivo e visível, sim ou não? Sim, ele tinha, foi confirmado. A pomba desceu sobre Jesus. E a voz falou, confirmou que ele era realmente o Messias. Então, se isso fosse uma verdade, ele nunca mandaria dois dos seus discípulos perguntar para isso se ele era ou não. Seria uma blasfêmia. Pô, ele já tinha recebido duas confirmações. Mandar dois dos seus discípulos seria uma blasfêmia. É não confiar na voz que ele ouviu e nem na imagem da pomba. Então isso aí prova o quê? Que esse batismo não existiu. Ele realmente não existiu. Foi plantado nessa Bíblia justamente para tentar confirmar que ou que Cristo fosse o Messias de Israel. Simplesmente isso. Então, os que estão na graça não precisa fazer manobra nenhuma, não. Dizer que ele foi lá, ele batizou para cumprir a lei. Que cumprir a lei? Ele se batizou coisa nenhuma. Primeiro, diz na Nag Hammadi, Testemunho da Verdade, que João Batista só testemunhou a descida dele. E ele desceu sobre o Rio Jordão, mas não quem batizou ele. Ele desceu sobre o Rio Jordão. Até João Batista, eu imagino, que depois ter visto Isocrestos descer, ele tivesse realmente imaginado que ele fosse o Messias. Mas, vendo seu ministério, ele ficou em dúvida e mandou dois dos seus discípulos. E isso confirmou o que ele era? Não, de modo algum. Ele continuou dizendo, vai lá e diz para João Batista o que vocês ouvem e veem. Eu continuo curando os enfermos, pregando aos pobres, é isso. E ai daqueles que escandalizarem mim. Ou seja, eu não sou esse tal de Messias. Né? Então, veja bem, aí está, né, as coisas realmente se esclarecendo. Então, continuando, eu vou fazer um adendo a esse vídeo aqui. Muita gente diz que foi Jesus que mandou ir, né, por todo mundo, né, ligar a todas as nações, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, ou quem crer e for batizado será salvo. Então vamos lá, no Codex Sinaiticus, né, abrimos aqui no Codex Sinaiticus. Agora nós vamos aqui no livro, vamos procurar aqui Marcos. Ele está escrito Marca, é a tradução de Marcos do inglês para o português. Agora nós vamos aqui no capítulo, vem aqui na setinha do capítulo, tá? Capítulo 16, tá? Vamos pôr lá no verso 9, só para a gente dar uma olhada. Abriu. Verso 1, né? Vamos dar uma olhada aqui. Olhamos. Vamos colocar aqui até o verso 10. Até o verso 8. Espera um pouquinho, ele vai traduzir. Ok. Agora eu vou pegar e vou traduzir para o português. Ó, notem bem, tá? São Marcos, capítulo 16, só vai até o versículo 8. Só vai até o versículo 8. Então, eu fiz isso justamente, né, para o pessoal verificar, né, que realmente existe uma fala de um Jesus ressurreto, confirmando, ide por todo mundo, né, batizar de todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E existe também outra fala que diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Eu acabei de provar para vocês que São Marcos é o livro mais antigo, e São Marcos só vai até o capítulo 16, versículo 8. Aquele lá que fala, quem crer e for batizado será salvo, não está
no Codex Sinaiticus. Então foi um acréscimo católico bem depois, né, do ano 400. Né? E outra coisa que eu queria ressaltar, e não ressaltei no vídeo, mas vou aproveitar agora, para dizer que nem Cresto se batizou, está escrito isso na Bíblia, e nem Paulo disse. E nem Paulo batizou, ele disse, eu não fui enviado a batizar, mas sim a evangelizar. Se nem Crestos batizou e nem Paulo batizou, e Paulo disse que nós temos que seguir o exemplo dele, assim como ele foi de Crestos, então o batismo não é coisa da graça. O batismo é alguma coisa, né, do Velho Testamento. Tá? Então, quem crê, se você está batizando na